Quando eu reassisti Kill Bill, uma cena ficou na minha cabeça. Tem um monólogo em Kill Bill que é genial. O vilão, que se chama Bill, diz com toda a confiança que Clark Kent é o disfarce e que o Superman é o verdadeiro eu. De modo que, quando ele veste os óculos e vira um jornalista atrapalhado, ele tá imitando o que ele acha que é um ser humano, um ser frágil e desajeitado. Sou inteligente, né? Mas e se eu te dissesse que isso tá completamente fora do contexto? Eu sou o Neil e esse é o meu canal sobre cultura pop. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco mais sobre quem realmente é o Superman, e para isso quero trazer o discurso do Bill como base. Porque para a maioria das pessoas o discurso do Bill soa estranho, mas tem fundo de verdade. Afinal, o Superman que a maioria das pessoas conhece hoje não é um alien fingindo ser humano, ele é humano. Então vamos entender de onde vem esse papo de disfarce e por que ele até faz sentido, mas só se você tiver parado no tempo. Então vamos começar do princípio. Temos que entender quem de fato é o Superman. Um bom exemplo para entender quem é de fato o personagem é a HQ clássica dos anos 80 chamada O Homem de Aço, escrita por John Byrne. Essa história foi feita justamente para apresentar o personagem para uma nova geração e mostrar sua origem, desde o momento em que ele chegou bebê na Terra até suas primeiras missões como o herói que todo mundo conhece. Logo de cara, a HQ confirma o que o personagem do Bill diz em Kill Bill. Sim, Superman é de outro planeta, Krypton. Mas na versão de John Byrne, Krypton é um lugar bem diferente do que estamos acostumados. É um planeta cheio de seres frios, racionais, quase sem emoções. A mãe biológica do bebê Kal-El, nome kryptoniano do Superman, até hesita antes de enviá-lo para a Terra, achando os humanos primitivos. Mas Krypton está prestes a explodir e mandar o filho embora é a única forma de salvá-lo. E é aqui que tudo muda. Kal-El chega à Terra ainda bebê e é encontrado por um casal simples do interior dos Estados Unidos, os Kent, e criado como um filho. Ele cresce como Clark Kent, sem saber que é de outro planeta. Tem amigos, estuda e é criado com valores humanos. Ele é um garoto comum, mas tem superpoderes. Ou seja, ele não finge ser humano, ele é humano em sua criação. Mesmo depois de descobrir que é um alienígena, Clark não abandona quem ele é. Pelo contrário, ele se sente ainda mais conectado com a Terra. O uniforme que usa como Superman foi feito à mão por sua mãe adotiva. O símbolo no peito pode até ter uma origem alienígena, simbolizando sua família kryptoniana, mas foi costurado por uma costureira do Kansas, sua própria mãe terráquea. Então, quando o Bill diz que o Clark Kent é o disfarce do Superman, essa HQ mostra o contrário. Clark é quem ele realmente é. O Superman é só uma expansão dos ideais de Clark Kent. Agora vale lembrar que essa versão do Superman só foi estabelecida nos anos 80, numa fase em que a DC reformulou seus heróis para os novos leitores. Era uma nova era, e essa história se tornou referência. Enquanto isso, Kill Bill é um filme dos anos 2000. Então a gente precisa pensar, será que o Bill está falando desse Superman ou de uma versão mais antiga, anterior aos anos 80? Quando o quadrinho O Homem de Aço foi lançado em 1986, o diretor do filme Kill Bill, Quentin Tarantino, já era adulto, ou seja, aquela versão do Superman mais humana não foi com a qual ele cresceu. O Superman da infância e da adolescência dele, o que provavelmente inspirou o famoso discurso do personagem Bill em Kill Bill, era bem diferente. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Não lá nos anos 1930, quando o Superman foi criado, mas pro final dos anos 50 em diante. Nessa época, os quadrinhos passaram por censuras severas e os heróis foram reformulados. O Superman mudou bastante, e essa nova fase que durou até meados dos anos 80 ficou conhecido como Superman pré-crise, nome dado por causa da saga Crise nas Infinitas Terras, que veio depois e reorganizou todo o universo DC, com a primeira de muitas crises da DC. E assim, após a crise nas Infinitas Terras, que o personagem seria reformulado e ganharia a minissérie O Homem de Aço. Então vamos focar agora no Superman pré-crise. Este Superman que era o mais popular nas décadas de 60 e 70, exatamente as décadas que moldaram o imaginário de Tarantino em sua infância e adolescência. Ele era muito mais alienígena e com poderes quase divinos. Os quadrinhos dessa época mergulharam fundo na ficção científica e nos conceitos mais bizarros. Vilões como Brainiac, Zod, os kryptonianos da Zona Fantasma, todos eles surgem aqui. Foi nessa fase que apareceram também o Supercão Krypto, a Supergirl, a Fortaleza da Solidão e uma versão do Lex Luthor que conheceu o Superman desde jovem. E os poderes desse super eram absurdos ao extremo. Esse Superman era praticamente um deus onipotente, movia planetas com correntes.
e usava super ventriloquismo, criava mini Superman com os dedos e até viajava no tempo. Mas havia um lado mais humano por trás desses poderes. As histórias que mostravam sua juventude quando ainda era o Superboy em Smallville. Nessas histórias ele errava, se divertia, tinha uma relação forte com seus pais adotivos, Jonathan e Martha Kent, o que trazem um impacto trágico para a história do Clark Kent, pois esses pais que conhecemos e acompanhamos eventualmente morrem de doenças que nem mesmo o Super pode impedir. É nesse ponto que ele entende que, apesar de todo o poder, ainda está cercado pela fragilidade humana. Não adianta mover planetas ou voltar no tempo nesse caso. É aprendendo sobre a fragilidade humana que ele coloca em xeque sua própria força. Essa dualidade fica ainda mais clara em uma HQ chamada Deve Haver um Superman, onde entidades cósmicas, chamadas de Guardiões, questionam se o Superman não estaria protegendo demais a humanidade, impedindo que as pessoas crescessem por conta própria. Ele era visto quase como um pai superprotetor para a Terra. Além disso, o Superman dessa fase tinha mais conexões com Krypton. Ao contrário da versão posterior de John Byrne, ele não chega à Terra como um bebê sem memórias, mas sim como uma criança que se lembra dos seus pais biológicos, que aliás eram retratados como figuras carinhosas. Ele não se via tanto como um humano com poderes, mas sim como um alienígena tentando se adaptar a um novo mundo, um estrangeiro. Inclusive eu já abordei mais sobre essa temática do Superman como um estrangeiro em um outro vídeo em que eu analiso um pouco da série animada do Superman e como modernizar ele para uma nova geração. Mas, voltando aqui ao Superman pré-crise, existe um outro Superman que deve entrar na discussão, muito inspirado no Superman pré-crise. E aí que entra o filme de 1978, o grande clássico do Superman, Superman o Filme, dirigido por Richard Donner, com Christopher Reeves vestindo o S de esperança e voando para marcar a história do cinema com um slogan que dizia que faria você acreditar que o homem poderia voar. Esse filme é importante demais na discussão, porque ele é a transição perfeita entre as duas versões do Superman. O alienígena divino que o Bill idolatra vindo do pré-crise e o lado humano do Clark Kent criado no interior de Smallville que ele parece ignorar. No filme, o Clark Kent continua sendo um repórter atrapalhado, de fala mansa, tropeçando pelos corredores do planeta diário. Exatamente o disfarce que o Bill descreve. Enquanto isso, o Superman é o completo oposto. Ele tem postura firme, tem um peito estufado. Ele parece a descrição perfeita para a ideia que o Bill tem do personagem. Mas tem um detalhe que muda tudo. O coração do filme não tá no uniforme, não tá nesses disfarces, mas em Smallville, pois a primeira parte do filme é toda dedicada à juventude do Clark, crescendo com os Kent, descobrindo seus poderes, ouvindo do pai adotivo que ele tá aqui por um motivo. Ali a gente entende, o Superman não é um alienígena fingindo ser humano, ele é um humano buscando sentir um propósito, apesar de ter vindo das estrelas. E a atuação do Christopher Reeves é um show à parte. O cara mudava toda a postura corporal para fazer parecer que Clark e Superman eram coisas distintas. Quando ele é o Superman, ele é imponente, ele é confiante. Quando ele vira o Clark, ele encolhe os ombros, ele gagueja, ele baixa a cabeça. Talvez daí que venha a sacada do Tarantino pro monólogo do Bill. Ele viu isso e pensou, Clark Kent é o disfarce. Mas na real, o que o Reeves faz é muito mais profundo. Ele não mostra um disfarce, ele mostra um cara que aprendeu a viver entre dois mundos. Então sim, dá pra dizer que Superman, o filme, até alimenta a teoria do Bill, mas também confronta, porque o filme mostra que o Clark é o ponto de partida, e é em Smallville que ele aprende e ressignifica quem ele é pra entender o que é ser super. O Superman de Metrópolis não existe sem o garoto do Kansas. E no final das contas, o discurso do Bill em Kill Bill tem uma sacada brilhante, pois ele acerta quando diz que o Superman observa a humanidade de fora, como quem tenta entender nossas fragilidades e nossas contradições. Ele vê a Terra pelos olhos de um estrangeiro, um imigrante que está se adaptando àquela cultura e aprendendo a viver nesse novo mundo. E sim, ele vê o que temos de mais trágico, mais frágil, mas também vê o que temos de mais nobre. Mas é aí que o Bill erra, porque Clark Kent não é um disfarce, não é uma sátira dos humanos. Clark é quem ele realmente é, criado com amor, com valores, com humanidade. Ele não se esconde atrás dos óculos, ele vive o que aprendeu com os Kent. E Superman é a forma que ele encontrou para usar tudo isso que carrega no peito, não só o símbolo da casa de El de Krypton, mas o que ele aprendeu sobre o que é a verdade e a justiça. Ou seja, o Bill tá certo sobre como o Superman vê a humanidade, mas erra feio ao dizer que Clark é uma mentira.
ou que ele está criticando a humanidade, porque no fundo é exatamente por ser Clark Kent que ele escolhe ser Superman. E se você gostou desse vídeo, talvez curta entender um pouco mais sobre quem realmente é o Blade nesse outro vídeo.